Fala, galera, diga aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só. Eu já entrevistei aqui feras empresariais, como por exemplo o Salim Matar. Eu já entrevistei aqui feras do esporte, como o querido Bruno Soares, um dos maiores tenistas da história do Brasil. Eu já entrevistei aqui muita gente, mas hoje eu vou entrevistar, na minha opinião, o cara que é o maior representante da atualidade do liberalismo, ao menos no Brasil, talvez um dos maiores do mundo. Eu falo isso mesmo. Estou aqui com Hélio Beltrão, finalmente, Hélio, tudo bom? E aí, Marcelo, prazer estar com você aqui, com o pessoal do Diga Aí. Tamo juntos. Obrigado aí pelos elogios. Não, pô, eu agradeço demais. Enfim, eu como um liberal, eu sei a importância da sua voz hoje, ainda mais em tempos como os atuais. Eu te agradeço muito por isso. É uma inspiração quando eu vou defender o liberalismo também. Tomar umas porradas aqui que a gente toma não tem problema. Então, eu te Você agradeço mencionou, demais por isso. você mencionou duas feras, realmente. Salim Matar é um monstro, tá? Um cara que está há muito tempo, mais tempo que eu, nessa coisa do liberalismo e ajuda todo mundo. Aham. É um ídolo meu. E o Bruno Soares também, né, cara? Eu adoro tênis, eu jogo Pô, tênis. aí, ó. Eu jogo tênis e acompanhei a carreira brilhante do Bruno, né? E fera em duplas. Exato, E tomara que exato. a gente tenha mais Brunos e mais Gugas aí voltando. Tomara, tomara. Estamos Vamos torcer. precisando. Eu também É, sou um fã do tênis, eu jogo desde novinho, então, próxima vez que vier a vitória, já tá feito aqui um desafio, mas não eu contra você, tá? Vai ser eu e você, e a gente vai desafiar algum pereba do Líderes do Amanhã, a gente chama dois lá, que tem um monte de gente no Líderes que diz que joga, tá, Hélio? Mas, ó, então, bem mas mais ou menos, é bem mais tá ou menos, bom. então vai ser nós dois na dupla desafiando. Fechou. Boa, Hélio, Marcelo. vamos lá. A gente tem como tema hoje falar sobre a hipocrisia da esquerda, mas antes da gente entrar propriamente do tema, eu tenho que agradecer a Apex Partners, que inclusive é um dos patrocinadores. A gente estava falando do Fórum Liberdade e Democracia. A Apex Partners sempre patrocina não apenas o Líderes do Amanhã, mas também como o Fórum Liberdade e Democracia. Então a Apex está sempre auxiliando na divulgação, não apenas de bom conteúdo, mas reforçando essa economia de mercado e a necessidade da liberdade. Então, um agradecimento especial à Apex Partners, que é aqui esse estúdio, e ao Five Sport Bar. Já que você gosta de tênis, já que você gosta de esporte, já que você vai vir em Vitória em breve, eu tenho certeza, você sempre está por aqui, você acabou de ganhar um voucher do Five Sport Bar para você, Opa, num happy hour, tomar uma cervejinha lá. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai jogar um tênis, depois a gente vai pro Five. O pô, voucher você usa com você, tá? Eu pago o melhor meu, não tem impossível. problema não. Pô, então eu Pô, vou marcar minha ida à Vitória. Eu já sei, pelo menos novembro está garantido para o fórum, né? perfeito. E aí eu marco um dia antes para poder fazer tudo isso aí, né? Fechadíssimo, combinado. Vou cobrar, hein? Eu cobro Tá mesmo. bom. Vamos lá, Hélio. Tá. Nosso tema de hoje, a hipocrisia da esquerda. Eu só tenho uma pergunta antes de entrar no tema, que é a minha pergunta de abertura com todo convidado. Quem é o convidado, no caso? Quem é Hélio Beltrão? Olha, eu sou um maníaco pela causa da liberdade, estou dedicado a isso, é um chamado meu. E a liberdade no sentido que nós liberais, falamos, que é em sociedade, porque cada um tem uma ideia de liberdade, você fazer o que você quiser, mas a pessoa que consegue fazer o que quer é um tirano, né? O que a gente diz é a liberdade enquanto você não viola o direito de terceiros. Então eu sou um cara que Perfeito. eu vim de uma outra área, né? Não vim de ciências sociais, nada disso, eu era cabeça de planilha, engenheiro, virei Olha, financista, mas acabei virando completamente a minha carreira, principalmente depois desse meu chamado, para tentar ajudar o Brasil e a gente ter um país cujas políticas públicas funcionem, que a gente tenha prosperidade para as pessoas, que a gente diminua a pobreza, e que cada um possa alcançar o seu ideal, né? Que hoje o muito governo bom atrapalha todo isso. mundo. Então eu sou esse cara maníaco que você vai poder contar para sempre, viu, Marcelo? Te Enquanto eu agradeço. tiver energia de fazer essa luta, e isso explica, em resumo, quem é Hélio Beltrão. Muito bom. E quando que se deu essa virada de chave, Hélio? Assim, quando que você, enfim, você falou cabeça de planilha e tal, quando você falou assim, não, peraí, deixa eu É, virar isso a, aqui, meu a mote é outro virada de agora. chave é assim, ela tem duas explicações. O meu pai já era um liberal, mas eu não me interessava Sério? pelo É assunto. raríssimo. É Meu raríssimo a pai, situação. meu pai era um liberal bastante atuante no Olha, Brasil,
era muito querido, inclusive, porque ele teve algumas passagens no governo, embora sempre tenha sido da iniciativa privada, mas teve incursões importantes pelo governo. Ele foi ministro do Planejamento, ele fez a reforma administrativa, ele foi ministro da Desburocratização, ele foi presidente da Petrobras, ele foi... Caramba! Assim, e ele era liberal, só que a minha cabeça não era isso, mas eu tinha essa coisa lá dentro mesmo sem conversar e tal, eu sabia, o convívio com meu pai me trazia essa ideia da liberdade, do liberalismo, mas eu não tinha a menor ideia. E aí eu estava no Banco Garantia, em 97, o Banco Garantia teve um problema de liquidez grande, quase quebrou, como todos devem saber aí, por aquele livro Sonho Grande, e quem conhece o mercado financeiro sabe, eu acompanhei tudo aquilo que está no livro lá, e aí eu falei, cara, como isso pode ter acontecido com a gente e comigo? Né? Me achava um cara que um CDF que estudava tudo, né? Então como é que pode de repente um troço que aconteceu do outro lado do mundo, na Tailândia, na Indonésia, na Malásia, de repente fazer os preços aqui caírem 50%? Como é que pode isso, né? Em dólar? Cara, eu não conseguia entender e eu tive que voltar a estudar. E aí eu descobri a teoria austríaca dos ciclos econômicos. Legal. E aí eu comecei a ler sobre o assunto e descobri toda a literatura liberal. E eu li tudo. Em 2 ou 3 anos eu li, sei lá, 60 livros, 70 livros, alguma coisa nesse nível. E aí veio o meu chamado. Me tornei um anarcocapitalista naquele momento, ali em 96, 97, 98, por aí. E hoje eu sou isso aí. Eu sou esse maníaco liberal. Legal. Muito bom. A gente, de novo, eu gosto de ressaltar isso sempre que eu posso, eu gosto de ressaltar isso porque às vezes tem alguém novo ouvindo o Diga Aí. A minha virada de chave foi o Líderes da Manhã. O Líderes da Manhã mudou a minha vida pessoal e profissionalmente. Parece que, eu gosto de brincar que o Líderes, o período de 3 anos que eu fiz o ciclo do Líderes, me lembra aquela situação do filme Matrix, principalmente o primeiro, que o Neo precisa aprender algo, aí vai lá e bota o chip, pá, aí abre a cabeça dele, assim, parece que mudou a realidade onde ele vive. Na hora que ele aprende as artes marciais. Exato. Então, assim, parece que após os 3 anos de Líderes, parece que eu falei assim, caraca, agora eu sei onde eu tô vivendo, agora eu sei quem eu sou, né? E eu gostei muito de uma coisa que você falou, Hélio, e acho que isso é uma introdução importante até pra gente poder falar da esquerda, e aqui entre nós, eu vou bater na esquerda, você eu tenho certeza que vai bater também, que é aquela questão do individualismo em sociedade, né? Enfim, eu sou um grande fã da Ayn Rand, e que a Ayn Rand defende muito essa questão do individualismo, e quando eu estou falando do individualismo e do egoísmo nacional, as pessoas confundem isso com achar que eu quero viver sozinho numa ilha, e que se exploda o resto do mundo, e aí eu tenho que fazer toda aquela construção. Cara, não é isso, é outra situação, é a liberdade, desde como você falou, eu jamais infringo os direitos de terceiros, o limite da liberdade é exatamente a liberdade e o direito do outro, e por aí vai. Então, assim, você pode falar um pouco pra gente sobre isso? Porque acho que o individualismo, ele é uma base muito importante do liberalismo. Inclusive, tem muita gente que já passou por aqui que fala que o liberalismo é mais sobre o indivíduo até mesmo que sobre liberdade, porque a liberdade só existe dentro do indivíduo. Então, assim, se você puder comentar essas situações. Eu comento sim. Essa crença que as pessoas que compreenderam mal, achando que você quer viver numa ilha, se chama atomismo. A pessoa acha que você é isolado, não vive em sociedade, nem quer viver em sociedade, você então pensa unicamente em si e quer ser autossuficiente. Não é isso que os liberais dizem. Os liberais dizem, entendem a importância de que você tem valor próprio, você é um agente com poder de decidir, né? E para quem é religioso, você é filho de Deus, você tem uma alma, etc. Mas, no mínimo, mesmo que você não seja religioso, você vai entender que você é um indivíduo com desejo próprio. E não é um meio para outros fins, como a própria Rand diz. Você não deveria ser um veículo para o desígnio de terceiros. É por isso que os liberais acham que as trocas na sociedade, afetivas, monetárias, comerciais, têm que ser voluntárias, porque senão você passa a ser um veículo de terceiros. Então, a importância do seu consentimento para qualquer ato na sociedade.
né? Só isso respeita a sua dignidade. Então, para que haja dignidade, entre outras coisas, você não pode ter trocas que não sejam voluntárias. Forçadas. Forçadas. Você está ferindo, são trocas hegemônicas, autoritárias, você está ferindo a individualidade e a dignidade da pessoa. Então, quando o liberal fala de individualismo, né, e eu vou te separar da economia, porque individualismo na economia é um outro bicho completamente diferente. Tá bom, claro. Eu já explico um segundo, mas a gente fala de individualismo, mas a gente tem que falar, pessoal, nós existimos de forma independente, isso tem que ser respeitado. Esse é o ponto. Quando, por exemplo, os coletivistas, eles acham que o que importa é a sociedade, um grupo de pessoas, e o indivíduo é apenas uma engrenagem para a busca do sucesso de um certo grupo que eles próprios definem. A ponto do indivíduo poder ser sacrificado para aquele, entre aspas, bem maior, não é isso? Exato, mas quem define qual é o grupo e quem é o bem, qual é o maior, algum intelectual que bolou essa tese, né? Sempre desrespeitando, portanto, a dignidade. Só para fazer um parênteses sobre o individualismo na economia, quando a gente fala em individualismo na economia, a gente está tentando criar uma metodologia para analisar o fenômeno da economia, né? Da ciência econômica. E aí você tem várias técnicas, uma delas é o individualismo metodológico, que se contrapõe ao holismo metodológico. O que é o individualismo metodológico? Ele diz o seguinte, olha, quem é a pessoa, quem é o ser, o bicho, ou o objeto que age? É o indivíduo. Ele é a menor unidade na economia, na sociedade. Então você precisa ter uma explicação econômica que seja redutível ao indivíduo. Então, você precisa entender as ações do indivíduo, né? Então, a ciência econômica fala, não que ela queira respeitar o indivíduo, para ela entender o fenômeno econômico, ela precisa olhar de forma individual, ainda que não tenha respeito à individualidade, ela precisa olhar um indivíduo para entender, né? Enquanto, por exemplo, o marxismo, ele usa o holismo metodológico, para não usar a palavra coletivismo, porque a coletivismo era da sociedade, coisa que você está falando, é o holismo, é como se você falasse o seguinte, eu entendo, ele acha que a sociedade humana é como se fosse uma colmeia, por exemplo, que talvez valha a pena você olhar o todo da colmeia e não as abelhas trabalhadoras lá. Né? Você não precisa se preocupar em ver o que cada abelha trabalhadora está fazendo, basta você olhar o sucesso da colmeia e ele quer ver a coisa por classes, pela sociedade. Então essa é a diferença entre a parte econômica e que não se pode confundir da parte, vamos dizer, de filosofia política. Mas as duas se falam em algum momento. Não, sem dúvida, até porque no final das contas você tem que avaliar de uma forma de você avalia o indivíduo ali e tal. Agora, sobre essa questão política, enfim, sociedade que a gente estava falando, eu posso dizer que a teoria coletivista, pelo fato de falar de um bem geral, ainda que em sacrifício, ou seja, a imposição de uma determinada, entre aspas, maioria sobre uma minoria, sobre o indivíduo e tal, seria essa a primeira hipocrisia da ideologia coletivista? E aí, óbvio, né? Esquerda é coletivista. Eu não conheço nenhuma teoria de esquerda que não seja coletivista. Eu posso dizer que essa é a primeira hipocrisia? Eu considero, Marcelo, que sim, que há um componente de hipocrisia na esquerda que fala em coletivismo no seguinte sentido, eu vou explicar. Se eles meramente falassem, defendo o coletivismo, o indivíduo é um meio para o coletivo que eu determinei, isso não seria hipocrisia. Mas eles falam duas coisas ao mesmo tempo. Eles falam isso, que o coletivismo é importante, e dizem respeitar a liberdade do indivíduo. Eles falam, claro, nós defendemos sim a liberdade do indivíduo, claro, mas o coletivo é o que importa. Então isso para mim é uma completa hipocrisia, porque não dá para respeitar a liberdade do indivíduo ao mesmo tempo em que você quer forçar coisas de cima para baixo em nome do coletivo. Forçar hegemonicamente
né? Sim, Trocas impostas, né? Então, isso para mim é uma patente, no mínimo uma contradição, mas eu acho que é perfeito, hipocrisia, perfeito, porque eles perfeito. querem dizer que defendem a liberdade do indivíduo, mas não É. defendem, não defendem nem a dignidade do indivíduo. Não, nem um pouco, nem um pouco. E acho que uma coisa que ficou muito clara, assim, uma coisa não, desculpa, um exemplo que deixa muito claro esse raciocínio que você acabou de fazer são as recentes falas do governo atual, do governo Lula, sobre a questão da liberdade de expressão. Que eles falam exatamente que eles querem trazer o PL das fake news e etc, etc, para que as pessoas exerçam melhor a sua liberdade, porque a fake news prejudica a liberdade. Cara, é o contrário. É o contrário. A possibilidade de mentir, né? E óbvio, eu não estou falando dos danos que vão causar e responsabilidades e tal. Eu estou falando que a possibilidade de mentir faz parte do exercício da liberdade. Até porque, como diz o Denis Xavier, que já esteve aqui com a gente algumas vezes, é importantíssimo para a construção de uma boa vida em sociedade que os idiotas possam ser idiotas. Que Uhum. os que falam besteiras falem besteiras, porque a gente faz uma seleção natural. É um exemplo claro de, pô, eu quero que o cara que está ao meu lado possa falar que ele sente atração por criancinha. Por quê? Porque eu vou saber que esse cara é um pedófilo, eu não vou querer a minha filha perto dele. Eu faço uma Uhum. seleção natural disso. A partir do momento que o cara não tem a capacidade de exercer na sua totalidade a liberdade de expressão, aquele cara é um falso cara da sociedade, prejudicando o coletivo e, óbvio, os indivíduos. E esse governo atual, o que não está faltando é situação de hipocrisia. Né? Isso. Não Na está faltando. verdade, o liberal, óbvio, só para deixar claro, né, porque talvez algumas pessoas não estejam entendendo bem o que você está dizendo, o liberal, obviamente, vai considerar completamente criminoso o fraudador, Claro, o violador claro, de direitos terceiros, de crianças, etc. perfeito. A questão é que isso só pode ser punido, só pode ser punível quando ocorre esse A crime. posteriori, né? A posteriori, que era o ponto que você estava fazendo, só para esclarecer, porque as pessoas Vai olham e lá, não, falam, muito opa, bom, peraí, muito será bom. que o Marcelo está Muito bom. falando um troço que eu não Igual aconteceu concordo? com o Monark, né? Igual aconteceu com o Monark. Será que eu não concordo? Esclarecendo o que você falou, você quer dizer o seguinte, olha, o cara pode falar a besteira que quiser, mas se for fraude, você vai pegar o cara por fraude. Perfeito. Se ele fala que vai, no futuro, em outro lugar, agredir uma pessoa e ele vier a fazer a agressão, o liberal quer uma punição Perfeito. exemplar. E aí tem um terreno que a esquerda quer dizer que é cinzento, mas nós liberais sabemos que não é, que tem um tipo de discurso que é ilegal, que é a ameaça iminente. Eu estou na sua frente, vamos dizer que nós não estejamos aqui Perfeito. virtualmente, mas Que a gente esteja ao vivo, né? se eu Presencialmente. esteja ao vivo com você, eu estou com uma arma aqui e eu falo, Marcelo, cara, eu vou te matar, meu irmão. Esse discurso, por si, por representar uma ameaça iminente, já é um crime para o liberal. Ok, Então, ele é perfeito. o único, eu estou citando um exemplo, tem Sim, outros sim, que são sim, sim. variações de ameaça iminente, mas um exemplo do discurso que o liberal considera ilegítimo. Né? Porque a esquerda adora falar, não é absoluta a liberdade de expressão. E nesse aspecto a gente pode dizer a verdade, mas a única exceção é essa, é a Ok. ameaça iminente. Quando você tem um Né? ato Então, preparatório para violar aquele direito, liberdade, propriedade, vida da pessoa e tal. isso, mas, por exemplo, só para continuar o exemplo, para as pessoas entenderem, se eu chego aqui e falo, porra, Marcelo, cacete, cara, vou te matar, mano, com raiva, Uhum, isso não é crime, porque eu estou muito distante de você, isso não é uhum. iminente, eu não tenho nem condições de fazer, Perfeito. de levar a cabo esse crime no momento. Isso é indesejável, é criticável, Perfeito. é algo que a gente rechaça, mas não é um discurso ilegítimo. Você está Concordo. expressando hiperbolicamente, de forma absurda, uma ideia, mas não Perfeito. configura diretamente um crime. Né? E Perfeito. só para fazer o último Fica esclarecimento, à vontade. isso, o que eu estou falando, essa é a tese dos liberais, que é Uhum. a prática, por exemplo, nos Estados Unidos, e que é basicamente o que está escrito no nosso ordenamento jurídico, na nossa Constituição. Mas existem algumas exceções. Eu não tô querendo dizer só para os chatos que estão olhando, eu não estou dizendo que é isso que diz a nossa lei. Eu estou Uhum. dizendo que o liberal, Era o como ponto que eu ia nós, falar, não confundir legalidade com moralidade.
Eu estou dizendo o que deveria ser, que deveria funcionar. Não necessariamente a lei brasileira é claramente da forma que eu falei, mas é muito próximo. Aonde é claramente da forma que eu falei, por exemplo, é nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é exatamente como eu falei. Então, o cara lá, que é um nazista, um cara da KKK, ele pode falar os absurdos todos. E os Estados Unidos respeitam, porque eles entendem aquilo que você estava dizendo, Marcelo. É absurdo e tal, mas pode falar. Agora, iniciou uma agressão, Perfeito. está no pau. Perfeito, Tá no pau. Perfeito. O Denis chama, assim, não é o Denis que chama, mas ele fala muito da diferença de liberdade de pensar e de agir. E a ação não necessariamente é apenas fazer. Aqueles atos preparatórios, aquela iminência, ela é uma ação. A iminência, a incitação imediata, né? Eu não vamos entrar aqui no detalhe, mas a iminência e a incitação imediata claramente já são crime, já configuram um crime. Perfeito. Hélio, se você fosse ajudar a definir esquerda, qual é a definição de esquerda? A gente falou um pouco do coletivismo aqui. Eu posso dizer que são sinônimos? Ou são coisas diferentes? Eu acho que dá para falar certas diferenças, né? Eu diria o seguinte: vamos olhar em 3 eixos. Um eixo de individual, vamos dizer, de liberdades e direitos individuais. Okay. Um eixo de econômico. Tá. E um eixo de autoritarismo. Tá? 3 eixos. Então, vamos dizer, aonde está a esquerda nesses 3 eixos? Né? Então, eu diria que no eixo individual, né, eles vão dizer, olha, em tese, você deveria ter liberdade de expressão. A gente está vendo que no Brasil é uma exceção, mas, em geral, as esquerdas no resto do mundo prezam a liberdade de expressão. Okay. Isso tudo mudou nos últimos 5 anos no mundo inteiro, principalmente depois do fenômeno Trump. A esquerda passou a ser contra a liberdade de expressão. Né? Mas antes ela tinha uma simpatia pela liberdade de expressão. Né? A liberdade de associação, de protestar, etc., a esquerda tende a ser simpática pela liberdade de associação. A questão do uso das drogas também, eles tendem a dar uma liberdade à utilização. O uso do corpo, né, do seu corpo. Do corpo, isso. Então, simplificando, eu não quero alongar muito a resposta, no eixo liberdades e direitos individuais, a esquerda não é tão diferente, não é tão ruim. É bem diferente do que a gente defende, mas não é como ele é nos outros eixos. Né? Vamos lá, então. No eixo liberdade econômica, isso é um desastre. Todo mundo sabe, né? Desastre completo, anti-liberdade econômica. Tudo eu quero punir a empresa é obrigada, o cara lá do bolo é obrigado a fornecer o bolo para um casal gay, né? Então ele quer escravizar o cara do bolo para fazer um bolo para o casal gay que ele não quer por motivo religioso, né? Ele não quer deixar 2 empresas se unirem porque isso vai ser poder de mercado, ele quer regular todas as empresas com regras que ele tirou da cachola porque ele acha que isso vai ser bom para a comunidade. É tudo errado, eu não vou ficar aqui, a lista é infinita. A história mostra isso, inclusive. A lista é infinita. Controle de preço, claro, né? Inflação da moeda, manipular a moeda. É desastre. Assim, é o pior, ele está no pior ponto, né, do eixo econômico. Né? E aí vem o eixo de autoritarismo. Né? E no eixo de autoritarismo, como eles são coletivistas, eles acham que, em primeiro lugar, o Estado é muito importante. Né? A sociedade é muito importante, que precisamos dar muito poder para esse órgão central para fazer acontecer o que eles desejam na sociedade. A princípio, eles falam que eles são contra o autoritarismo, mas eles mesmo assim querem empoderar um órgão central para levar a cabo o que eles defendem. Inclusive no Brasil foi esse exemplo, né? Que eles falaram muito do autoritarismo do Bolsonaro, só que se a gente for analisar na prática, eles estão sendo 1000 vezes mais autoritários do que o Bolsonaro foi durante o governo dele. Não tem dúvida. Na prática, o PT ele está destruindo as instituições, os mandatos, quer nomear agora o Manteiga como CEO de uma empresa privada, ele quer destruir a lei das estatais, ele tentou revogar o marco do saneamento, ele botou a Dilma lá no banco dos BRICS, tirando um cara que tinha mandato, né? O nosso querido Marcos Truirro, que vai muito à vitória, né? Amigo nosso e tal. O autoritarismo da esquerda é na prática.
o discursinho de que eles não gostam de autoritarismo é para inglês ver, porque na prática eles defendem o poder central. E quando você dá poder a um cara centralmente, ou alguns caras, mesmo que seja 500 caras em Brasília, ou 11, né? Esse poder vai ser usado, né? Como dizia Lord Acton, o poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Né? Então, eles estão mal no eixo autoritário, mal. E a gente sabe que na história, né, você viu Stalin, né, Mao Tse-tung, né, Pol Pot, Chaves, Maduro, Castro, tudo isso é esquerda. E é o resultado para implementar as políticas dos outros eixos, principalmente o econômico. Você precisa de um organismo ditatorial. Perfeito. Então, o discursinho de que, não, isso não é tão legal, mas enquanto isso ele está fazendo aquilo que permite o ditador. Então, isso é o que eu chamo de esquerda. Né? Você pode analisar uma vantagem de ver esses 3 eixos é que você pode colocar... Você pode colocar a direita, e a gente poderia analisar, e os liberais também. Era onde eu ia chegar aqui agora, porque assim, uma das coisas que eles vão trazer como... enfim, contraponto ao que você acabou de construir aqui, que eu estou 100% alinhado, eu falo, mas na direita você também tem um coletivismo. Eles podem citar o Pinochet, eles podem citar o Mussolini, eles podem citar principalmente o Hitler. E aí, já complementando assim, para você poder passar a bola de novo para você, e aí eles falam, vocês neoliberais são neofascistas, e já pega o liberal e coloca nessa extrema direita. Cara, foi até uma coisa que eu ouvi no seu episódio com os meninos do Tapa, que são minha inspiração aqui, inclusive, um abraço para eles, a Júlio e Paulo, que exatamente, cara, o liberal ele não deve ser encaixado em nenhum dos dois lados. Ele tem umas certas semelhanças, principalmente econômica com a direita, ok, mas o liberal não deve ser tido como um cara de direita e também não deve ser tido como um cara de esquerda. Então, a vantagem de ter 3 eixos ao invés de um só é que isso fica muito claro. Vamos fazer rapidamente. Realmente. Vamos fazer rapidamente a direita, né? A direita em liberdades individuais ela não é muito boa não, porque muitas vezes ela quer impor certos valores que eles têm para terceiros. Seja certos itens da cultura que eles acham que não pode ter, então eles preferem impor isso via sociedade. Então, na liberdade individual... em tese, eu não estou falando no Brasil, nos últimos 5 anos, mas em tese a direita está até um pouco pior, dependendo de como você analisa, do que a esquerda. Eu não estou comparando com, por exemplo, você pega um cara como Bolsonaro, ele não é direita em liberdade individual, ele é mais liberal. Na minha opinião, você viu viu como foi durante a pandemia. Ele agiu, né? Ele não quer impor a moral dele para a sociedade. Mas estou dizendo que, em conceito, a direita histórica quer impor valores na sociedade. Em termos de liberdade econômica, ela é bem melhor do que a esquerda, mas ela não está no canto melhor do eixo. Porque ela também quer fazer defesa do consumidor, negócio de cartel, nacionalismo, não podemos vender nossas mineradoras, não podemos, então não deixa fazer associações, né, e quer intervir, muitas vezes quer fazer controle de preço por motivos populistas, etc. Então, economicamente, melhor que a esquerda, mas não o ideal. Ok. Né? E no nível autoritário, né? Como a direita também quer manejar a sociedade para a sua coisa, ela também tem um componente autoritário, né? Tradicionalmente. Você pode dizer, eu não estou falando da direita, sei lá, dos conservadores britânicos, eu estou falando em geral, e aí que você encaixa quando vem um cara que é considerado autoritário de direita. Na verdade, na minha opinião, ele é muito mais parecido com a esquerda, né? Porque ele quer dirigir a sociedade, seja o fascista ou nazista. Ele quer dirigir a sociedade, ele quer interferir nas empresas. Então, na verdade, está vestido de coletivista, direita, né? Ele é esquerda. Mas o direita, como o direita tem uma visão de como a sociedade tem que rodar, ele tem que ter um nível de autoritarismo ali para fazer isso acontecer. Então, isso é menor que, na minha opinião, que a esquerda, porque ele tem menos metas.
né, para a sociedade, mas também tem. E pode tem menos pautas, né? Eles têm menos e pautas. Na prática, pode caminhar para um autoritarismo pior. Bom, claro. Beleza. Então, vamos falar agora dos liberais. Pega no nível de liberdade individual, eu diria que é basicamente 100% no eixo. Claro, depende do tipo de liberal. Tudo isso depende do tipo de esquerda que você é, do tipo de direita, do tipo de liberal. Mas a única coisa que você pode discutir ali é o famoso aborto e droga. Droga. Né? O resto, o liberal está, independente de que tipo de liberal é, você está muito próximo do ponto ótimo do eixo. Perfeito. Em economia, não tem dúvida. É melhor ponto do eixo, o liberal. Não tem discussão, né? Todos sabem. É o melhor ponto do eixo e todos reconhecem que o liberal está no melhor ponto do eixo. Podem achar isso um absurdo, mas sabem que o liberal está no melhor ponto, no ponto que garante mais liberdade para os agentes econômicos. Você tem menos intervenção. Que tem menos intervenção. Que tem maior voluntarismo nas relações entre pessoas. Isso. E no autoritarismo, a mesma coisa, porque dependendo da doutrina ali, da corrente liberal que você seja, a pior das hipóteses é você querer um Estado que force a barra em judiciário, em segurança pública, em polícia e, quem sabe, uma coisinha de infraestrutura básica e tal. Já está quase querendo sair do termo liberal, né? Já está quase saindo. Mas para o pior liberal, que é esse que eu mencionei, ele ainda está muito bom no eixo autoritário, porque são tão poucas coisas para você forçar a barra que é muito pouco. E no caso de um anarcocapitalista como eu, não tem nem isso. Então, é a livre associação em todas as situações. Né? Então você está no ponto ótimo. Então, cara, assim, claro que um cara de direita e um cara de esquerda vai ter 1000 comentários sobre o que eu falei, mas eu acho que todo mundo está entendendo o que eu estou dizendo aqui. Tá sim. E o resumo da ópera é: quem ganhou? Os liberais. Não, sem dúvida, se for analisar. Quem ganhou no eixo, na brincadeira, no jogo dos eixos? Quem ganhou no jogo dos eixos? Os liberais. Sem dúvida. E agora vem cá, você mencionou aí, enfim, você fazendo essa análise de direita e esquerda e tal, eu fui tentando encaixar isso na história, que eu vou chamar de história recente do Brasil, eu vou chamar de história recente, vai de Vargas para cá. Eu posso dizer que Vargas era esquerda, entramos no militarismo que virou direita, tivemos a democracia social-democrata esquerda, para mim, social-democracia esquerda, aí, enfim, FHC, etc., Lula... Calma, deixa eu te interromper um segundo. Tá? Pode me corrigir se eu estiver errado, tá? Não ligo não, só um segundo, só para Getúlio Vargas. No eixo autoritarismo, ele está no vermelhinho, do VDO lá, o ponteirinho aqui, querendo sair do eixo. Né? Ele era um caudilho absoluto, né? Ele era um pior tipo de autoritário, de ditador que se possa vislumbrar, né? E ele ainda é respeitado pela esquerda, para você ver como que são as coisas, né? Exato. No eixo econômico, ele era... O Castro é amado pela esquerda, o cara é um ditador de primeira linha. No eixo individual, ele estava pouco se ferrando, né, para não falar coisa pior, para os direitos das pessoas, e no eixo econômico ele queria dirigir. Então, ele é um desastre, é um dos típico caudilho de República das Bananas. Isso foi Getúlio Vargas. Perdão, só para... Não, pode continuar. Aí depois você vem os militares. Os militares... Os militares, eles no eixo autoritarismo foram bastante ruins, no eixo economia ruins, né? Porque eles queriam uma transamazônica, investir uma opção de tudo dirigismo de cima para baixo, né? E no eixo individual também ruins. Claro. Mas, assim, na minha opinião, não se compara. O Getúlio Vargas era VDO, era ali, vermelhinho querendo escapar do eixo. Os militares, perto do pior ponto dos eixos. Perfeito. Ruim, bastante ruim para a nossa análise. Aí veio o social-democrata, que, se você olhar para Getúlio e para o regime militar, é menos pior. Claro. Mas está muito longe.
está muito longe do que os liberais estão posicionados nesses três eixos. Né? Sim. Mas é porque assim, eu queria o seu comentário no seguinte sentido. As pessoas acham que até quando estava ali Lula, FHC e tal, etc., que a social-democracia estava muito, que é o PSDB, estava muito longe do PT. E hoje a gente está vendo como eles estão muito próximos. Então, o único comentário que eu queria assim era, tirando o Bolsonaro, a gente nunca teve, e aí eu vou falar a questão da liberdade individual, porque para mim Bolsonaro foi o mais perto que a gente tem na nossa história de liberdade individual. Vamos lá. Eu falei de três eixos, que é uma forma muito mais abrangente de olhar a questão. Durante, talvez, 30, 40 anos, o Brasil teve meio eixo. O que eu quero dizer com isso? Não era esquerda-direita. A direita foi apagada por causa do regime militar e o eixo era centro à extrema esquerda. E quem estava no centro, então, era considerado direita, porque o eixo era só metade. Entendi. É verdade, faz muito sentido. Era o pior dos mundos, né, cara? Porque só tinha meio eixo. Um eixo já é muito ruim. Ter um eixo já é muito ruim, porque você não consegue essa análise mais elaborada que a gente está citando. Agora, meio eixo é pior ainda. Então, o pessoal achava que o PSDB, a social-democracia, era direita, ou centro-direita, ou qualquer coisa parecida. Aí, em 2016, 2017, o pessoal se deu conta de que existia um pensamento de direita ou liberal que estava soterrado, soterrado no caso da direita, inexistente no caso dos liberais, que surgiu, e aí o eixo ficou completo. Quando você viu o eixo completo, você falou, peraí, o PSDB é centro-esquerda, também, tons de vermelho aqui, um é vermelho vegetariano e outro é vermelho carnívoro. Perfeito. Mas eram tons de vermelho. E aí o pessoal acordou. E só para deixar claro aqui também, enfim, de novo, quem está começando a ouvir o Digai agora, que enfim, podcast sempre tem novos ouvintes, para deixar claro, tá, gente, eu estou usando o exemplo de Bolsonaro apenas como questão de contraponto. Eu acho o Bolsonaro horroroso, só que eu acho ele menos pior do que o outro. Ok? Assim, vamos deixar isso claro aqui. Não sei nem se você quer comentar, tá? Eu só tô. Não, quero. Eu acho ele ruim, tá? Mas eu acho ele muito menos pior do que o Lula, por exemplo. O meu ponto é muito parecido, né? Quando você está, por exemplo, perde uma eleição e falando das pessoas que têm viabilidade para ganhar um cargo eleitoral, principalmente um cargo majoritário, você tem que fazer uma análise do menos pior mesmo. Exato. Do ponto de vista do liberal, a gente sempre acha a política, a gente já olha com uma grande desconfiança, porque dá um poder a um cara central. Então você já fica meio constrangido de fazer uma coisa. O Bolsonaro, em termos individuais, realmente ele foi um cara que, por exemplo, durante a pandemia, você pode falar toda a questão de vacina, da atitude, como ele fez, etc., mas ele tentou lutar contra a agressão das liberdades das pessoas. A imposição. A imposição de cima para baixo, ainda que você tivesse cuidado, distanciamento, usasse máscara, os caras queriam te punir, deixar fechado, tomar uma injeção à força, etc. Então, nesse sentido, né, que você mencionou, o Bolsonaro era um defensor, sim. Nesses temas específicos da liberdade individual, não tem dúvida sobre isso, né? Mas eu concordo com você. Na política, se você quer comentar, se você quiser participar votando ou debatendo, você tem que fazer a análise do menos pior. E no caso aí da última eleição, entre Lula e Bolsonaro, o menos pior, obviamente, era o Bolsonaro, né? Uma opção de pseudo-liberais fez o L, né? Incompreensivelmente, né? E que estão todos agora, que absurdo, eu tô meio, não quero falar que está arrependido, mas eu não esperava isso, não, agora ele está errado, eu tô com medo, né? Porra, agora vem essa conversa fiada, agora senta aí e fica, né? Faz aí no cantinho. Quando as pessoas falam assim comigo. Vai pro cantinho da sala com um chapéu cônico e fica fazendo assim na parede. Engraçado que quando a galera me dizia, rapaz, você viu lá o que o Lula, cara, tô surpreso. Eu falei, cara, sério que você se surpreende?
Eu tô zero surpreso com tudo que tá Não, acontecendo. claro. Para qualquer. Com o STF eu tô surpreso, tá? Com o STF eu tô surpreso. Eu não esperava. De Lula eu esperava, assim, tudo, até mais coisa que vem. Mas, historicamente, do STF eu não esperava. Nesse ponto eu tô surpreso com a instituição, nesse ponto. No STF eu até acertei. Logo que eles começaram o inquérito das fake news em 2019, eu escrevi 2 ou 3 artigos, logo no início. Santana Mamona, eles estavam ali censurando o antagonista Cruzoé, mandando perseguir as pessoas que falaram o negócio do amigo, você vai lembrar, né? Mandaram confiscar computadores e atrás, tudo num inquérito secreto, que as pessoas não tinham acesso aos autos direito, ninguém sabia quem estava sendo investigado. Então isso aí pareceu como se fosse um buraco negro do ordenamento jurídico, um lugar onde tudo pode. Né? É que nem Guantánamo, em Cuba, lá que os Estados Unidos tem um pedacinho lá que é deles, e quem eles mandam para Guantánamo não precisa obedecer à Constituição americana. Olha que loucura. O Guantánamo deles é o inquérito das fake news, né? Onde eles já houve relatos de torturar, estou falando lá em Guantánamo, torturar presos e tal. É o buraco negro da ordem jurídica. E aqui o inquérito das fake news se tornou um buraco negro no sentido de que ali tudo pode, nada do que você aprende na escola de direito vale no inquérito das fake news, quase nada. Perfeito. Violações a tudo que você aprende nos livros, né? E isso aí só podia dar em lugar errado, como está dando, né? Está dando em arbítrio, né? Está dando em absurdo. Isso que eu ia falar. Então, isso que eu ia falar, porque você tem isso, você tem a questão do Daniel Silveira, que de novo eu achei péssimo tudo que ele falou, mas enfim, era um deputado, teria o direito. Você tem a questão do Monark, você tem a questão do Léo Lins, você tem a questão do PL das fake news, você tem o Barroso falando que falou que derrotamos o bolsonarismo e tal, etc. Você tem todos esses abusos, excessos que vem tendo do Alexandre, enfim, e corroborado pelos demais, porque eles não estão fazendo nada, né? E aí eu te pergunto, será que a gente já está numa situação de um Estado totalitário, ainda que não um poder ultra centralizado na mão do executivo? Estamos num Estado totalitário, você acha? A gente está numa situação muito diferente do que a gente vivia há 10, 15, 20 anos. Perfeito. Né? Uma situação onde o centralismo e o autoritarismo estão num nível, como diria o Bruno Henrique do Flamengo, outro patamar. Tá em outro patamar de autoritarismo. Né? E não está com cara disso ser revertido. Né? Eu não estou vendo ainda... Eu estou vendo algumas críticas na sociedade que estavam, em geral, caladas até a eleição, porque eles achavam que os fins justificam os meios, então que escantear o Bolsonaro era o objetivo, então as favas com os escrúpulos, né, de defender o que é certo, o devido processo, a Constituição. Deixa aí quieto, depois a gente revisita isso. Mas sempre que houve isso no Brasil, isso no regime militar, no Getúlio Vargas, todos os casos de autoritarismo que houve no Brasil, começou com um raciocínio do tipo, os fins justificam os meios. Né? E aí depois, como é que separa essa máquina de poder? Né? E é isso que o risco que a gente está correndo hoje. Né? Esse poder está lá, e está sendo usado de forma arbitrária, na minha opinião, à margem do devido processo. E como o Bolsonaro se tornou inelegível, mas ainda não foi 100% escanteado, eu acho que ainda as pessoas estão falando, não, vai mais. E eu digo às pessoas, eu estou dizendo, inclusive, o cidadão comum, um cara pragmático, ele está preferindo fechar o olhinho e achar que isso, não, depois isso volta. Foi o que se acreditou lá atrás, no regime militar. Não, em nome de tirar o comunismo, o golpe comunista que estava prestes a acontecer, então a gente topa isso. Aí depois viu o que deu, né? E o que adianta isso? Não estão vendo isso agora? Né? Não querem ver. Depois pode ser tarde. Então, a sociedade, eu acho que a sociedade está começando a perceber, a mídia está começando a perceber, agora que o Bolsonaro já se tornou inelegível, eles estão vindo à tona. Eu espero que isso seja suficiente para reverter, viu, Marcelo? Eu também espero. O Brasil ele tem instituições que são relativamente fortes, mas que estão sendo solapadas por isso que está acontecendo. O exemplo que aconteceu com o Deltan é um exemplo forte, né?
Intervenção no parlamento, né, intervenção no executivo, ativismo, né, eles estão legislando pelo judiciário. Isso aí solapa a base da democracia. Né? Então, é importante que as pessoas discutam sobre isso com seriedade, né? Como a gente está fazendo aqui, porque esse é um tema fundamental para o futuro do país e dos nossos filhos. Muito bom, muito bom. E aí, Hélio, te pergunto, analisando o mundo, o cenário geopolítico, o mundo e tal, você não acha que talvez a gente, assim, o mundo esteja dando indícios que está se revirando? Porque, por exemplo, se eu voltar 5 anos, tá tudo muito mais rápido hoje, né? Antes, tudo que acontecia em 50 anos, mudanças, tá? Agora acontece em 5. Então, se eu voltar 5 anos, assim, 4, 5 anos, Estados Unidos saiu Trump, que, enfim, não estou elogiando, mas tinha mais vantagens para mim do que o Biden, então entrou o Biden lá, social-democrata, com aquela vice louca, esquerdista, enfim, Kamala. Aí você tem o Trudeau no Canadá. Aí você tem o Macron na França. O Chile, que sempre foi não, assim, né, historicamente bem liberal e tal, entrou um cara de esquerda. E aí o mundo entrou nessa social-democracia, nessa cultura da detenção dos valores e tal, esse coletivismo intelectual que eu vou chamar assim. Só que me parece que lá fora tá começando a incomodar. O Trump tá forte de novo, tá incomodando, pelo menos, né, possível candidato. Se não for ele, você tem o DeSantis, que também é bem oposto ao Biden. Parece que na Espanha foi eleito um cara, acho que dizem que é de extrema direita ou de bem direita. Eu li uma reportagem ontem sobre... Ainda não está claro, pelo que eu sei. Por causa do Congresso, falta ele ser, né? Não conseguiu maioria. Não conseguiu maioria, tem mais votos do que o Partido Socialista, mas não é o cara de extrema-direita, é o cara lá do PP, que é o partido, sei lá, centro-direita. Ok. Aí você tem o Chile, que parece que o cara do Chile tem feito alguns posicionamentos contrários ao que ele é, que é esquerda. Enfim, será que o mundo já... bicho, esse negócio de esquerda não vai dar certo de novo, não. Vamos se mexer? Será? O que você acha, sua análise política? Eu acho que é difícil de fazer essa previsão, mas são bons pontos que você coloca. Quer dizer, depois, eu acho que tudo começa com esse fenômeno Trump, que energizou, vamos dizer, a não esquerda, né? E a gente teve Jair Bolsonaro aqui, e até o Paulo Guedes no governo e tal, e em outros países também. Mas a gente vinha num ritmo próprio no Brasil, assim, numa primavera das ideias liberais, um crescimento assim, grande. Mas, sem dúvida, o fenômeno Trump pode ter alertado, né? Porque, no fundo, o que era o fenômeno Trump, cara? Assim, minha leitura. Ele estava em 10º na corrida entre os candidatos do Partido Republicano para ser o cara que seria nomeado. Ele estava em 10º num determinado momento. Aí teve uns ataques em Paris e um no interior, uns ataques de cara de arma, e no interior dos Estados Unidos, uma chacina e tal. E a mídia, ela tentou disfarçar que aquilo tinha a ver com pensamentos extremistas, seja religiosos ou de esquerda. E o Trump imediatamente veio e falou, galera, a gente tem que tomar cuidado com quem entra no país e não sei o quê. E o Obama veio falar, não, vamos ver quem é que fez, a gente não sabe direito. E aí quando o cara ouvia o Trump falando, o americano comum, ele falou, esse cara tá falando o que eu acho, cara. Esse cara tá preocupado comigo, esse cara tá... Eu tô vendo aí um radicalismo religioso, eu tô vendo não sei o quê, esses caras vieram da onde... Independente do mérito, de quem está certo ou errado, o americano comum começou a falar, cara, esse cara está falando uns pontos que eu acho isso. E eu acho que a esquerda se tornou tão desconectada da realidade do dia a dia do cidadão comum, ele saiu de órbita, né? Enquanto chega um cara que não é de esquerda, ele aterriza no país real, e fala coisas que têm lógica para o cidadão comum, e isso tem um apelo muito grande. Né? Então, eu acho que mais do que esquerda e direita, é um negócio que era tão hegemônico a esquerda, os tons de vermelho, que quando chega um cara que fala bom senso,
Eu sinto muito isso, quando falo na CNN, os feedbacks que eu tenho é um pouco parecido. As pessoas falam assim, cara, a gente não tem uma voz que nem você. Quando você fala, você tem um bom senso, você fala o que... Um pouco, entendeu? É o feedback que eu mais recebo, entendeu? De pessoas que não são liberais. Quando eu conto gente na rua e tal... As pessoas falam, cara, os seus pontos são excelentes, você fala o que eu acho, né? É um pouco isso. Quando você tem uma hegemonia, uma desconexão grande, como a esquerda tinha e tem, o cara que tem um olho é rei, né? Se fala uma coisa básica, mas o óbvio numa situação dessas, ele é revolucionário, o óbvio. O óbvio passa a ser uma coisa absurdamente revolucionária, né? E toca o coração do cara comum, a mente, o coração do cara comum. Então, eu acho que a dinâmica é um pouco essa. Se redescobriu que a esquerda estava se revezando lá, era muito parecida, tons de esquerda. Depois da Revolução Thatcher e Reagan, que foi se dissipando, a esquerda veio a retomar a social-democracia, essa coisa. E a direita foi desaparecendo. A esquerda ficou com a soberba, desconectada, e aí deu espaço para a direita e o pêndulo, né? Brincam do pêndulo, né? De que vai à esquerda, direita. E aí o pêndulo veio para a direita. E agora que tiveram uma prova, né, de uma prática de um governo que não era de esquerda, os caras estão falando, peraí, agora vamos lá, agora a gente tem duas opiniões, agora a gente tem, né, agora, tá bom, o Trump errou uma opção de coisa, o Biden falou alguma coisa bacana, então talvez eu me incline, o cara do meio, né, o cara indeciso, então eu me inclino pro Biden. Agora, o Biden tá fazendo besteira pra caramba, né? Pra caramba. Tá com cara de que o Biden... Imagina, lá nos Estados Unidos é muito difícil o cara não se reeleger, né? Mas está com cara de que o Biden vai perder. E aí, aqui no Brasil, eu acho que também pode acontecer a mesma coisa, porque o Lula, ele também chegou com uma soberba, desconectado. Ele que tinha uma retórica, desculpa eu me alongar sobre isso, mas eu acho que é importante o pessoal entender. Por favor. Ele se fez em cima de uma boa retórica, de falar bem. Agora, toda vez que ele fala de improviso, ele fala besteira. A gente está vendo aí, a cada 2 dias ele fala uma idiotice. Ele fala absurdos, né? Completos. Né? Parece que ele perdeu a habilidade ou algum motivo qualquer, seja soberba ou dizem que está mais velho, sei lá, você se interpretem como você quiser, mas ele não está falando lé com cré. Né? E, enquanto isso, eles estão tentando, e não estão conseguindo, ainda bem, passar uma agenda econômica destrutiva. Né? No final, é possível que a agenda destrutiva que eles querem na economia não consiga, o Congresso faça o seu papel, como tem feito, e aí a economia não vá tão mal quanto... mas se ela não estiver bem a economia... Né, eles vão ter dificuldade para se eleger também. Verdade, né? Então, vamos ver o que vai acontecer em 2026. Tomara que a gente tenha nova mudança aí. Ainda mais quem tem dois bons nomes aí analisando todo esse cenário, que é o Tarcísio e o Zema, principalmente. Óbvio que eu tenho um total maior alimento com o Zema. Sem dúvida, né? Tomara. Uma última pergunta antes da gente passar para a nossa fase 2, que eu anotei aqui, porque você falou que você é anarcocapitalista. O anarcocapitalista é que ele defende a ausência de qualquer poder estatal em qualquer cenário. E a pergunta é muito simples. Será que dá mesmo, velho? Eu tô te perguntando porque eu ainda não tô convencido do que eu sou, tá? Eu não sei se eu sou o anarco ou se eu sou aquele libertário minarquista que defende só segurança. Quando eu falo segurança, poder de polícia, de conflitos ali e tal. Eu tenho dúvida, tá? Eu admito pra você que eu tenho dúvida. Eu sei que o resto eu não sou. Pra mim não tem que ter saúde, não tem que ter educação, né? Ou eu sou o anarco, ou eu sou o libertário minarquista. E cada vez que eu estudo, eu gosto de fazer essa pergunta para quem tem muito mais bagagem que eu, que me ajuda no meu convencimento. Mas não precisa ficar aflito, porque é como se a gente estivesse numa linha de trem com 50 estações e a gente está na 4ª estação. Okay. E você está falando, será que eu saio na 49ª ou vou até a 50ª? Né?
Calma, porra, tu tá na quarta estação. Calmo. Fica tranquilo, vai ter tempo pra cacete pra se pensar nisso, tá? E quem sabe esse trem começa a voltar na direção contrária, né? Espero que não. Eu gosto não do que eu tem penso. nenhuma garantia de que ele vai seguir verdade, reto. mas vai. Né? Mas é muito bom discutir o assunto, o tema, né? Você pode partir assim, sem querer resolver os problemas na sua cabeça, você pode partir de princípios, que é mais ou menos o que eu faço. Diz o seguinte, você acha que uma troca hegemônica, uma troca forçada, pode ser bom para quem sofreu? Sofreu essa agressão? Okay. Você acha que esse cara que sofre essa agressão vai ficar na mesma? Vai reagir igual quando você faz uma agressão indevida, injusta, né? Você faz uma agressão contra alguém que agrediu inocente, estamos todos de acordo. Eu estou falando de um inocente, uma agressão a inocente, né? Okay. Essa é a primeira coisa que você tem que refletir. Será que, você falou de polícia, será que eu consigo resolver a violência na sociedade, eu começando a violência antes? No seu sistema, na 49ª estação, essa galera quer começar a violência antes, ela quer agredir e tirar a propriedade das pessoas para dizer que vai resolver o problema da violência. Primeiro eu agrido, e aí eu vou ver se eu vou resolver o problema da violência para você, mas deixa comigo, que eu sou o cara central aqui, que vai resolver a violência. Então você já começa a entrar numa imagem que contradiz tudo aquilo que você, todas as estações anteriores que você passou, né? Você fala assim, porra, na telefonia não, nos correios não, na estrada não sei o que, mas nesse sim. Nesse eu quero fazer violência, um pouquinho de violência, um pouquinho, e pelo bem, vamos lá, vamos fazer. É muito bom. Não, um pouquinho, vamos lá, assim, só para isso aí, não vai dar problema. É que nem o inquérito das fake news. A gente vai fazer só esse pedacinho aqui, é um negócio assim que ninguém vai tirar proveito disso, imagina. Só tira as armas de todo mundo, né? Quem vai fazer o monopólio da violência é comigo aqui. Só eu tenho o monopólio da violência. Mas vamos torcer para dar certo, não tem problema. É um monopóliozinho só, pequeno. É só força, é só violência. Não vai ter problema. Então, a primeira coisa que você tem que pensar não é quem vai fazer as estradas, que é a piada dos libertários, né? Você já passou por essa estação. Mas da estação 47ª, ele quer a estrada estatal. E aí ele fala, quem vai fazer as estradas? Né? Ou o cara lá atrás, que era contra acabar com a escravidão, dizendo, porra, eu paguei pelo escravo, né? O cara pensava, né? Eu paguei pelo escravo, propriedade privada. Você é comunista? E quem é que vai colher a cana-de-açúcar? Fala aí, ô bonitão. Quem vai colher a cana-de-açúcar? Você vai colher? Era a desculpa do cara que não queria acabar com a escravidão, porque ele se recusava a pensar em princípios. Ele estava pensando, não, quem vai fazer, como vai fazer? Isso não vai, onde que tem? Tem um escravo em tudo quanto é lugar? Me mostra, Hélio, onde não tem escravo? E você está querendo tomar os escravos das pessoas? Como é que isso é comunismo? Não sei o quê. E porque não parou para pensar em princípios. O ponto é, se você é um liberal e se você percebe a importância das trocas voluntárias, você não... É muito difícil que você se convença de que a violência sistemática, em nome de um construtivismo que você colocou na sua cabeça, que só assim pode dar certo, concordo. Que isso seja desejável. Entendeu? Então, eu não estou falando nem a solução, eu estou dizendo o seguinte, você optou, sem muita reflexão, por um sistema de coerção, de violência. E você preferiu não entreter a possibilidade de que, se as pessoas querem proteção contra agressores, elas vão querer pagar por isso. Perfeito. E será que, dadas essas duas coisas, não vai surgir naturalmente uma forma delas... Você paga por comida, você paga por estrada, você paga... Paga-se também por... Cara, as pessoas... não, mas tem gente que não pode pagar. Perfeito. No sistema de hoje,
no sistema de hoje, mesmo hoje, tem pessoas que não podem pagar por alimento, o governo pode pagar, outras pessoas podem pagar. Quer dizer, claro, não é esse o problema. A questão é qual é a tecnologia, que tecnologia que vai te trazer a proteção? Que tecnologia? E você está falando, não, eu tenho uma tecnologia. É uma tecnologia violenta, centraliza na mão de uns caras, que eu vou torcer para eles não usarem esse poder que eles vão ter, e eles podem tirar o quanto eles quiserem de dinheiro da sociedade para fazer. E quanto pior ficar o serviço, mais eles podem tirar. Adivinha se vai ficar bom o serviço. Quanto pior tiver o serviço, mais eles vão tirar. Repetir a frase só para cair a ficha. E você acha que o serviço vai melhorar ou piorar, dada esse incentivo econômico? Então, eu não te respondi a pergunta que você queria, mas não, eu botei você está fazendo a reflexão. Eu botei a pulga que agora você não vai conseguir nem dormir hoje. Inclusive, lá no Tapa, eu ouvi, eu não lembro quem foi o entrevistado, que fizeram essa pergunta, o cara falou assim, pô, mas pera lá, tá muito ligado ao que você acabou de falar, pera lá. Você está dizendo que você não confia no Estado para fazer nada. Mas para uma coisa ele serve? Mas o meu é mais forte. Eu botei você com uma arminha na mão, agredindo pessoas e suas propriedades, para fazer a imagem construtivista que está na sua cabeça. Verdade. É pior, hein? Não é só uma crença, se você acredita que vai ou não funcionar, é mais profundo. Não, sem dúvida, sem dúvida. Espero que todo mundo que esteja ouvindo aí comece a refletir e fique sem dormir igual eu vou ficar hoje também, tá? Muito bom. Rafa que tá aqui, ouvindo aqui com o nosso produtor, tomara que ele fique sem dormir também. O Rafa, com certeza, ele tá quietinho ali, mas ele tá ouvindo, quietinho, falou, tá até com vergonha, olha pra cara dele, ver se não tá um pouco vermelho. Eu sou um minarquista violento. Muito bom. Ai, que irado. Hélio, vamos lá para a nossa parte 2. Antes, lembrando, agradecimento à Apex Partners e ao Five Sport Bar, lembrando o seu voucher aqui no Five, para você usar, e depois que a gente joga aquele tênis e se hidratar com uma cervejinha muito boa e com um bom happy hour, hidratar no bom sentido, né? Fase 2, Hélio, para a gente te conhecer um pouquinho mais, tá? Indicação de um livro. Cara, tem bilhões de livros interessantes. Né? Porque você estava aí no seu computador aí atrás, estava o Instituto Mises, tem escrito ali em cima de você o poder das ideias, sua camisa é do Mises, né? E ideias, somente ideias, né? Podem, no seu caso, sua camisa não é ideias, somente ideias. Não é escrito, só ideias podem suplantar ideias. Tem não é nem um busto, né? Mas é a face do Mises ali que você tem. É um busto, é um mini busto. É um busto completo? Tá. É um busto. Show. Muito legal. Enfim, vai ser uma indicação muito bom, muito bom. Vai ser uma indicação de livro do Mises ou você vai indicar outro? Cara, então, o óbvio seria do Mises, né? E eu não posso deixar de recomendar o Ação Humana, que é uma bíblia incrível. Mas vamos sair um pouco do Mises, que seria o esperado. Sei lá, vamos para ficção. Um livro que eu gosto muito, cara, que veio na minha cabeça é o Conde de Monte Cristo. Muito bom. É excelente, né, cara? É espetacular. O filme é maravilhoso também. O filme é maravilhoso. O filme é bom, mas o livro é incrível, né? E é uma história que é um tema que acontece muito em filmes também, de aquele, como é que é o nome? O Cape Fear, com o Cabo do Medo, né? O Cabo do Medo, isso. Que é a história de alguém que é injustiçado e fica preso por muito tempo, perde tudo, e depois que sai da cadeia vai cobrar as contas. Exatamente. Né? E eu acho que isso é uma história que chama a nossa... Acho que o liberal tem um pouco isso, porque a gente toda hora é violentado pelo Estado. Sem dúvida. E aquilo vai construindo dentro dele. E é diariamente, como se estivesse numa prisão. E eu nunca fiz essa reflexão, estou fazendo agora. Talvez seja por isso que eu goste tanto do livro. E aquilo, em algum momento, vai te fazer agir.
Não, claro que Não, no tá livro claro. o negócio. Tem o V de Vingança também, Muito que bom. é a Não sei se mesma. foi o Narlock ou o Rafael Lima que indicou recentemente o V de Vingança aqui. Não, V de Vingança é espetacular. E eles Espetacular. usam imagens do Uhum. livro, do Conde de Monte Cristo, né? Sim. Inclusive a prisão, quando ele está na prisão e ela está lá sozinha. Eu não quero dar spoiler, mas. Aí, lê o livro. Ouve o filme. Mas assim, eu acho muito bacana esse Legal. tipo de storytelling. E para o liberal, eu acho que ele tem muito apelo. Legal, legal. Um filme e uma série. A filme você mencionou o Matrix, que eu acho que é bastante bacana, né? Legal, Você muito bom. chamou a atenção. Acho que Sonho de Liberdade é espetacular. Maravilhoso. Eu gosto muito de Star Wars e tal. Cara, E série? esses aí já estão muito Não, bons. tá maravilhoso. Série. Cara, uma série que eu vi tem uns anos que eu acho muito interessante para quem analisa ideias na sociedade é aquela Wild Wild Country, sobre o Osho, o Bhagwan. O Bhagwan. Sabe aquele cara? É um cara que é o seguinte, cara, vou dar, sem dar spoiler, eu vou dar um início. Né? Ele tinha um ashram, um templo na Índia, e ele queria meio que fundir as ideias orientais com a ocidental. Então ele não achava que você ter propriedade, crescer, ter dinheiro era pecado, né? Então ele fundou meio que uma doutrina, uma mini religião dele, tentando integrar os ensinamentos da sabedoria oriental com uma certa, vamos dizer, prática ocidental. E aí ele começou a ter muito sucesso na Índia e começou a ser perseguido lá, né? Como você já viu, perseguição ocorre, como a gente está vendo no Brasil, né? Perfeito. Bom entendedor entende. E aí o cara falou assim, cara, ferrou, cara, a gente tem que pensar o que fazer, eu acho que é melhor a gente sair da Índia. Que lugar em que eu tenho a minha expressão sem eu ser perseguido? Que eu posso falar essas coisas que eu falo aqui, mas sem ser punido pelo governo. Porque na Índia ele estava sendo punido pelo governo pela crença dele. Aí ele falou, vamos para os Estados Unidos, para o interiorzão. Bom, mas aí dá uma cagada, porque obviamente ele no fundo é uma seita também, né? Ok. E como toda seita tem os problemas, mesmo a sua querida Ayn Rand também tinha uma seita que deu problema pra caramba, né, como você sabe, e vale a pena ver também essa história que é sensacional da Ayn Rand. Mas, bom, aí a coisa começa a degringolar e a série inteira, Wild Wild Country, a série inteira usa imagens da época. Caraca, que irado. Ela narra como se estivesse acontecendo hoje. Você não percebe que não tem a pegada de documentário, ao contrário, ela narra como se fosse hoje, tudo com imagens originais e conta essa história dessa. Vou botar aqui na minha lista mesmo, tá? Achei super interessante. É Netflix, se eu não me engano mesmo. Muito bom, na própria Netflix. Boa. Ou seja, não precisa assinar. Não, já tem, já. Tem aquelas porra todas já lá. Eu gosto muito. Um herói. Tintim. Tintim, boa. As aventuras de Tintim. Um estilo musical. Pode falar. Por que o Tintim é um herói? Porque ele não tem superpoderes. Ele é simples, senso comum, meio fraquinho, mas consegue sair no braço. É tudo na cabeça e ele alcança o que ele se propõe e sempre consegue dar o drible ali. Virar, né? Sensacional. Tintim marcou a minha infância. Boa. E ele é um herói para mim incrível. Legal. Um estilo musical? Putz, eu sou muito eclético, cara. Mas eu vou ficar no rock. Uma banda de rock, então? Porra, você quer me matar, cara? Ué. Uma banda de rock? Acho que eu fico com Queen, então. Muito boa. Já que você é tenista, Federer, Nadal ou Djokovic?
Djokovic, né? Ele é o GOAT, ele é o melhor de todos os tempos. Show, concordo 100%. E Mas vem cá, eu não quero minimizar nem Nadal, eu acho os três, tá. eu acho os Não tá, três absurdos. Mas se você está falando, escolhe um, quem é o melhor? Tô Mas não é contigo. quem eu prefiro, é quem é o melhor. O melhor é Tô o contigo. Djokovic. Tô contigo, 100%, 100%. Os Muito bom. os números não mentem. Não. E se pudesse ir para um Grand Slam, US Open, Wimbledon, Roland Garros, Australian Open? Eu só não fui no Australian Open ainda, né? Qual dos três Mas, você gostou mais, então? Eu fui pro US 2 vezes. cara, o Wimbledon é acima de qualquer coisa, cara. O É mesmo? Wimbledon o Massa. Wimbledon. Mas eu não Massa. assisti nem semifinal nem final. Eu assisti primeira semana de Wimbledon há muito tempo. Eu preciso voltar. Legal. US Open eu já fui algumas vezes, é mais fácil pra gente, né? Sem dúvida. E Roland Garros já fui 2 vezes ver final, inclusive. Legal. Então, pô, tô precisando ir na Austrália e preciso voltar para o Wimbledon. Boa. Minhas últimas aqui. Essa aqui vai ser fácil, tá? Mrs. ou Hayek? Nossa, é difícil, mas é Eu achei Mrs. que era fácil. Tá, porque assim, eu entendi. Não, Não, que ambos são monstros, né? É difícil. Eu não quero descartar ninguém, mas o Perfeito. Mises é mais, ele é mais completo, ele é mais, não sei explicar, ele é mais completo. Perfeito. E agora aqui, Friedman ou Ayn Rand? Não dá para comparar, né? Um é um economista consequencialista e outra é uma filósofa deontológica. Perfeito. Né? Qual que você gosta de ler mais, então? Qual que é? Qual que você gosta de ler mais desses dois? Ayn Rand. Não tem Show. dúvida, eu tenho a coleção completa. Não tem dúvida. Eu acho assim, ambos têm defeitos graves. Claro. Mas eu gosto mais de ler Ayn Rand. Eu gosto muito dela também. É. Sowell ou Hope? Nossa Senhora! Cara, que perguntas! É difícil. Eu não sei. Não, esse aí deu empate. Pula, deu empate, tá bom. Deu empate. O maior representante vivo do liberalismo no mundo. Caraca, o maior representante vivo do liberalismo? Caramba, você me pegou agora. Boa. A intenção é essa. Caramba, tem uns nomes muito fortes. Eu não sei dizer. Vou te dever essa resposta. Tá bom. Eu estou entre alguns nomes que eu não quero revelar quais são para não dar mais confusão. Mas... Tem muita gente aqui que fala do Sol, tá? O Sol o Sol está no topo, mas ele também é conservador. Ok. Ele também é um dos grandes. Sem dúvida, ele é top 5, não tenho a menor dúvida. Eu acho que é meu top 3. Ok, legal. Tem gente que fala do Peterson também, sabia? Do Jordan Peterson. Pelas ideias dele, a forma como ele vem expondo as ideias. Mas ele não é propriamente. Quando você fala liberalismo, sim, é das ideias. Ele não é especialista em liberalismo. Não é, perfeito. Então ele já desqualifica, por isso ele é monstro. Mas ele não é especialista em liberalismo. Então ele não estaria no meu top 5. Então eu falo, Hélio Beltrão. Eu não tô nem no meu top 30. Não tô nem no meu top 30. Minha última pra gente acabar aqui. Quando eu falo esquerda, você pensa? Quando você fala esquerda, eu penso intervencionismo, eu penso coletivismo. Boa. Ou seja, tudo que a gente tem que se afastar. Hélio, eu acredito que esse tenha sido o episódio mais longo da história do Diga Aí. Isso é muito porque eu não queria acabar. Boa, sensacional. A gente tem um modelo. Te agradeço demais mesmo. Passa você com a palavra finais. Não, eu falo demais, né, Marcelo? Eu fui estendendo. Quanto aprendizado aqui, você tá doido? Eu já tô aqui, já quero sair aqui combinado online, que é um contrato, tá? Para você voltar na próxima temporada. Vambora, sempre que chamar, cara. Foi um prazer estar aqui com vocês, com o pessoal do Diga Aí. E sucesso, tamo juntos, contem conosco. Muito obrigado. Te espero aqui em novembro para tomar cerveja, dar um pulo aqui na PEX e jogar um tênis. Fechado? Fechou. Obrigado, Marcelo. Galera, Diga Aí, muito obrigado. Aquele abraço, fui!